está com um pouco de dificuldade para dirigir, e mesmo assim ele insiste em dirigir nessas condições. Quando ele faz isso, gente, ele está sendo um motorista que ele não está tendo o quê? Imperícia, porque ele sabe que ele não tem condições de dirigir, e mesmo assim ele insiste em dirigir nessas condições, podendo levar ao acidente. Belezinha? Como evitar o acidente, né? Lembrando que nenhum da gente sabe que vai se envolver no acidente. Até porque se a gente soubesse que ia se envolver no acidente de trânsito, nem na rua a gente sairia, né? A gente ficaria em casa porque a gente sabe que iria se envolver no acidente. Como a gente não sabe, o que temos que fazer? Cinto de segurança. O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os condutores e passageiros. Se por acaso, gente, alguém tiver sem o cinto de segurança, é infração de natureza grave. Beleza? Você vai ganhar 5 pontos na sua carteira. Então não pode, gente, de hipótese alguma, ninguém está sem o cinto de segurança. Todos vocês têm que estar utilizando o cinto de segurança. Belezinha? Então, se por acaso qualquer um de vocês for pego sem um cinto, até o passageiro, quem vai ser multado é o condutor. Beleza? Então, todos devem estar com o cinto de segurança. Belezinha? Então, até na parte traseira, né? Já teve aqui na autoescola algumas pessoas que perderam a carteira porque tinha pessoas no carro que estavam no banco de trás sem o cinto. E aí, quando a Blitz pegou, viu as pessoas sem cinto de segurança, a pessoa estava com a permissão para dirigir, e nós aprendemos o quê? Que com a permissão para dirigir, você cometeu uma infração grave, você perde a sua permissão para dirigir. E aí tem que voltar para o zero para iniciar tudo de novo. Imagina o sacrifício que você já teve assistindo aula, fazer pagamentos e tal, e perder a carteira por causa de um cinto de segurança, de uma carona que você deu a alguém. Então é importantíssimo a gente ter esse cuidado, né? De verificar isso aí. O cinto, né, deve estar em perfeito estado. Não deve ser usado de forma torcida, nem com nada no bolso, né? Criança sempre no banco de trás. Só pode andar na frente com 1,45 m. Velocidade compatível com os elementos do trânsito, com as condições adversas do local, com a situação de trânsito do momento. Não é determinada pela legislação, mas é importante termos sempre o bom senso, tá bom? O motorista defensivo, ele tem que ter o bom senso. Tá certo? Tá engarrafado, tá chovendo. Eu tenho que o quê? Diminuir a minha velocidade, redobrar a minha atenção. Se eu sei que o fluxo não tá bem, como é que eu vou andar correndo se tá chovendo? Meu pneu já tá meia vida. Então eu já tenho que diminuir a minha velocidade para com certeza não estar me envolvendo em acidente de trânsito. Falando de evitar acidentes, né? Temos que manter uma distância o quê? Segura. A distância segura, gente, é o espaço suficiente para o condutor parar com segurança. Belezinha? Essa distância varia com a velocidade, com as condições da pista, com as condições climáticas, com a condição do veículo. Então, se esse veículo ele está com o freio meio cansadinho, com os pneus meio cansadinhos, a pista está molhada, a condição adversa está aí nessa situação, então você, motorista defensivo, tem que fazer o quê? Redobrar a sua atenção, diminuir mais ainda a velocidade, porque a partir do momento que você diminui a velocidade e redobra a sua atenção, consequentemente, a tendência a você se envolver no acidente é menor. Freadas e reduções, gente, sempre tem que ser progressivas. Ó, você não pode frear assim, tá certo? Tem que frear, ó, progressivamente, tá bom? Diminuindo a velocidade, porque se você freia forte, a roda trava. Na moto, se a roda travar, você vai acabar se acidentando. Então você tem que travar de forma suave os seus freios, jamais frear muito forte. Principalmente se o piso for molhado, né? Aí esse espaço que nós temos que ter do carro da frente tem que ser maior ainda quando nós temos essa situação adversa. E aí nós temos alguns tempos, né? Primeiramente vamos falar do tempo de reação.
O ser humano, gente, em condições normais, ele demora, em média, de 3/4 a 1 segundo para poder imobilizar o seu veículo. Belezinha? Então, para você ter ideia, 1 segundo pode acontecer muita coisa. Então, você não pode andar muito colado. Então, se nós demoramos 3/4 a 1 segundo, então aí por aí a gente já tira que no mínimo 1 segundo nós temos que manter de distância desse veículo. Belezinha? E aí nós temos a distância de segmento. A distância de segmento é essa seta amarela que vocês estão vendo aí na tela aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se o mouse passa aqui. Tá vendo? Então é a distância do carro aqui da frente e daqui de onde estou. Essa distância lá na prova chama-se distância de segmento. É essa distância que tem que ser no mínimo 2 segundos ou mais. Temos que ter mais de 2 segundos para manter essa distância para estar respondendo lá na prova de vocês. Belezinha? Vamos lá que passar para a próxima tela, que fala, né, justamente do que eu estou dizendo desde as 2 telas anteriores, que fala da regra dos 2 segundos. Então, 2 segundos é o tempo que nós devemos estar verificando para poder manter uma distância segura do carro que está na frente, tá bom? Então, temos que manter uma distância de 2 segundos. Se estiver chovendo, essa distância dobra. Beleza? Quem anda colado demais, gente, é adesivo. Se você não quiser andar, se você não quiser virar adesivo, não ande colado demais. Beleza, galera? Quer andar colado demais? Quando você anda colado demais, a consequência muitas vezes é você se envolver num acidente, coisa que eu não quero, né? Que você se envolva em acidentes. Belezinha? Vamos lá passar. E aí nós temos a distância de reação. A distância de reação é aquela percorrida desde que o perigo é visto até que o motorista tome alguma atitude. O que a gente aprendeu que é a distância de reação nas telas anteriores? 1/4 a 1 segundo. Nesse tempo que você viu o perigo e seu cérebro vai mandar o comando para você ou pisar no freio, ou desviar com o volante, ou tirar do fundo de outro carro, então já se passou no mínimo 1 segundo. Então essa distância aí do carro chega a 1 segundo. Nesse segundo carro aqui, nesse carro vermelho, você pode verificar que ele está muito o que aqui? Muito próximo. Então se você freia bruscamente aí, consequentemente, o nosso veículo não vai o quê? Conseguir parar de forma correta. Belezinha? Nossa aula está gravada. Você quiser sair na gravação aí também, vai ficar disponível lá no YouTube para você estar verificando depois essa parte de direção defensiva. Belezinha? Amanhã teremos, né, aula de primeiros socorros e na sexta-feira estaremos encerrando com mecânica, né? Essas aulas também estão salvas aí no canal do YouTube também. Tanto no meu canal particular, como também no canal da Autoescola Brasil. Distância de frenagem. A distância de frenagem, gente, é aquela percorrida pelo veículo depois do acionamento mecânico dos freios. Então, você pisa no freio, o carro vai parar de imediato? Não. Ele vai percorrer ainda um trecho. Depois que ele percorrer um trecho, aí sim ele vai fazer a parada dele total. E o que seria a parada total? É a soma, né? É aquela desde que o perigo é visto até o carro parar. Então, é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. A soma da distância de reação mais a distância de parada é igual à distância de parada, tá vendo? Aqui é a distância de reação mais a distância que a pessoa pisou no freio para que o carro possa parar. A soma desses dois itens é considerado distância de parada. Questão de prova aí para vocês pontuarem, né? Lá na prova de vocês, tá bom? Na motocicleta, né? Essa distância tem que ser maior ainda, principalmente em piso molhado. O que acontece, gente, com a motocicleta? A motocicleta é um veículo leve. Ela ganha velocidade muito rápido. Beleza? Mas para perder velocidade, ela demora mais. Por ela ser um veículo leve. Então, se você der mole, você pode aquaplanar
pode se acidentar com a motocicleta. Vamos lá, aqui tem uma dicasinha para a gente controlar como é que nós vamos manter essa distância do veículo da frente. Vamos lá, então eu vou pegar aqui na via uma árvore, uma placa de trânsito, o marco quilométrico, e aí eu vou contar 2 segundos, tá certo? Lembrando, quanto mais, melhor. No mínimo, temos que estar com 2 segundos de distância. Então, o veículo passou na frente aqui, nós vamos contar 1001, 1002. Eu sou o carro 3 aqui, ó, tá vendo? Então, o carro 2 aqui passou aqui pelo trecho que eu peguei aqui, a árvore, né? Então, eu vou contar 1001, 1002. No término da minha contagem, eu não posso ter passado aqui do objeto fixo. Beleza? Se eu passei desse objeto fixo, mostra, prova que eu não mantive a distância segura. Então, esse nosso veículo aí pode acabar se acidentando. Belezinha? Então, é importantíssimo que a gente conte esses 2 segundos para que não se possa se envolver em acidente. Então, mantenha sempre a distância, né, gente? Nunca ande de forma colada dentro do veículo. Quem anda de forma colada dentro do veículo, consequentemente, possivelmente, pode acabar se envolvendo em acidentes. Aqui eu fiz um mapinha para o pessoal que gosta de printar ou apertar o pause aí, memorizar, tá bom? Aqui nós temos distância de reação. É aquela percorrida pelo veículo, desde que o perigo é visto, até o motorista tome alguma atitude. Vamos dizer que seu carro estava aqui, ó. E aí você viu o perigo aqui. Então o carro andou um pouco até você fazer o quê? Pisar no freio. Distância de frenagem, ou freagem, é aquela no qual você apertou o pedal do freio até o carro parar. Então você viu o perigo, aí vai tomar atitude, distância de reação. Pisou no freio, distância de parada. A soma dos dois, da distância de reação mais a distância de parada, de frenagem, é igual à distância de parada, que é o quê? É todo aquele trajeto percorrido do veículo, desse perigo visto, até o veículo parar. E aí nós temos a quarta distância aqui, que é a distância de segmento, que é aquela distância constante, né? De 2 segundos, nos quais nós mantemos do veículo que está à nossa frente. Beleza? É assim que vai estar caindo lá na prova de vocês. Eu tenho certeza que uma dessas 4 questões vai cair lá para vocês responderem, tá bom? Então, revisa esse vídeo aí para você estar respondendo corretamente lá na prova de vocês. Vamos lá agora falar de colisões, né? Colisões com o veículo da frente. E como evitar a gente bater no veículo da frente, né? Primeira coisa que temos que fazer é manter a distância. O que diz o artigo 192 do CTB? Deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se movimento, velocidade e as condições climáticas, é considerado uma infração grave. Então, aquele camarada que bate no fundo do carro, geralmente ele está errado. Por que ele está errado, Marivaldo? Turma da noite? Porque ele não manteve a distância segura. Beleza? Estará cometendo uma multa grave. Então, bater no fundo já sabe que é você que paga o pato, né? Você só não paga o pato se a moça aqui não tiver carteira. E aí, mesmo você errado, se você bater no fundo, ela que paga o pato, porque ela não tem o quê? Habilitação. Mas se ela tivesse habilitação, aí você que bateu no fundo está errado. Então, como é que eu faço, gente, para não bater no carro da frente? Primeiramente, o quê? Eu trafego com a velocidade, o quê? Compatível. Manter sempre a distância, o quê, gente? Segura. Perceber, gente, tudo que acontece à frente do outro veículo. Está preparado para quê? Para imprevistos. E, além de tudo, né? Nunca dá colado, né? Então, quando você anda colado, acaba você sendo culpado. Marivaldo, e agora, como é que eu faço para evitar colisões com o veículo de trás?
Para evitar colisões com o veículo de trás, gente, o que, é que você vai fazer? Checar sempre os retrovisores, facilitar a ultrapassagem. Então, se tem um veículo atrás de você querendo lhe empurrar, o que, é que você faz? Facilita a ultrapassagem, deixa ele seguir a viagem. Seja previsíveis e evite freadas bruscas. Aí muitos vão dizer, pá, Marivaldo, você acabou de me dizer que quem bate no fundo está errado. Sim, mas se você vai deixar alguém bater no seu fundo, eu tenho certeza que não. Beleza? Até porque o atrasalado, a agonia, o levar o carro para o conserto, tem coisas que não vale a pena a gente correr esse risco, mesmo estando certo. Beleza? Tem coisas na vida da gente que não vale a pena você pegar o seu veículo e amassar e tal, só porque você está certo. E se aquele cara for um ladrão? E se aquele carro for roubado? E se aquela pessoa malmente tem dinheiro para pagar o carro? Ou fugir do local e você não pegar carteira e tal? Então, são situações que a gente tem que procurar fazer de tudo para evitar não cometê-las, nem se envolvê-las nessa real situação. Beleza? Importantíssimo a gente ter esse cuidado e evitar com lesões com o veículo da frente e com o veículo de trás. Colisão lateral. Colisão lateral, gente, acontece muito em ultrapassar veículos de grande porte ou ser ultrapassado. A pessoa às vezes não checa o retrovisor e acaba voltando para sua faixa de origem. Quando você faz isso, não checa o retrovisor e acaba voltando para sua faixa de origem, você acaba correndo o risco de bater lateralmente. Beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado e procurar fazer de tudo para evitar colisões. Com os demais veículos, né, a gente esteja sempre preparado para imprevistos, né? Não aceite desafios nem provocações, beleza? O cara quer vir para cá puxar briga, puxar agonia, deixa ele sozinho, beleza? Hoje em dia no trânsito, as pessoas estão matando a outra por nada, não vale a pena a gente colocar a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama em risco, beleza? Colisão frontal é a pior colisão, questão de prova. Então, a gente se vê um veículo bater de frente com outro, frente a frente, desse jeito. Então, as velocidades são somadas. O corpo humano não está preparado para esse tipo de impacto, podendo levar, muitas vezes, ao acidente. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Se alguém tentar vir bater de frente comigo, reduza a velocidade, tá certo? Sinalize e desloque seu carro para a direita. Grave isso aí, viu? Sinaliza para a direita. É melhor você bater lateralmente do que bater de frente a frente. Belezinha? Cuidado a fazer ultrapassagem conversões à esquerda, né? Principalmente você de moto, ou sendo ultrapassado, enfim. Deixa o cara passar, diminui a velocidade, puxa um pouquinho para o acostamento, e aí você acaba fazendo de tudo e não se envolvendo em acidentes. Belezinha? Então, nesse vídeo de agora, nós vimos os acidentes e vimos também como fazer para evitar esses acidentes. Belezinha? Agradeço a todos que participaram e a gente vai até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos, gente, e até o próximo vídeo aula. Um abraço a todos.